Agora são 6h39, estamos de volta com o Manhã no Ar e com a informação de que nesse exato momento está acontecendo uma operação da Polícia Federal aqui na capital. De acordo com as informações iniciais, uma equipe da Polícia Federal está na zona centro-sul da cidade, na casa de parentes de um político aqui do Amazonas. Outra equipe está lá na zona oeste, na Ponta Negra, também fazendo uma abordagem. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes dessa operação da Polícia Federal que acontece nesse exato momento. Todas as informações ainda são muito preliminares, até porque é assim que funciona o trabalho da Polícia Federal, né? Eles não divulgam a operação com antecedência, normalmente só ao longo do dia é que fazem uma coletiva depois do que foi apurado, se alguém foi preso, se algum material foi apreendido. Mas inicialmente a informação que a gente tem é que uma equipe da polícia está na zona centro-sul da cidade, na casa de parentes de um político aqui do Amazonas. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso, porque agora a gente vai falar das eleições. E as urnas que caíram em uma rua da Compensa enquanto eram transportadas após as eleições causaram espanto não apenas aos moradores, mas também ao TRE. A informação do incidente veio a público através de um vídeo feito pelos próprios moradores e que se espalhou pelas redes sociais. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral se pronunciou a respeito desse ocorrido. O vídeo mostra um grupo de pessoas que encontrou 4 urnas eletrônicas no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Elas são da seção 725 e viram motivo de piada no meio do grupo. Essas imagens rodaram as redes sociais desde o último domingo, fim do primeiro turno das eleições. 4 urnas despachadas aqui na rua 15 de dezembro, aqui na Compensa 3. Hoje, o TRE resolveu falar sobre o ocorrido. A informação que nós tivemos é que uma das nossas vans, que faz a rota da 32ª Zona Eleitoral do Amazonas, ela ao passar ali pelo bairro da Compensa, né, por alguma razão, a porta da van destravou e 4 urnas eletrônicas escorregaram para fora da van. Certo? E essas 4 urnas elas foram recolhidas por populares. E então foi quando deu origem a esse vídeo. Contudo, nós apuramos com a empresa e com as pessoas que participaram desse episódio, nós verificamos que elas retornaram imediatamente para recolher essas urnas quando se deram conta de que a porta lateral ou traseira da van estava aberta. Apesar do erro e da empresa responsável pelo transporte já estar sendo investigada, é bom lembrar que as urnas que caíram já não continham informações eleitorais. Todos os dados já tinham sido passados e só depois elas foram transportadas. As urnas não foram danificadas, serão utilizadas no segundo turno e a empresa que realiza o transporte também. Não há tempo hábil de se contratar uma outra empresa e outra, né? Nós estamos em processo de apuração, nós vamos apurar de forma célere e de forma que se possa extrair o máximo da verdade ali desses fatos, porque isso foi algo que nos causou grande espanto. Eu sou coordenador da Comissão de Transporte de Urnas há 8 anos e isso nunca antes tinha acontecido, então é algo inaceitável. Propaganda eleitoral irregular. Nós já falamos nessa semana sobre a sujeira deixada nas ruas com aqueles santinhos dos candidatos, né? Ontem o TRE recebeu relatórios com balanço dessa ação criminosa promovida pelos partidos políticos, que obriga a prefeitura a gastar milhares e milhares de reais com a limpeza da cidade. Os nomes dos candidatos foram entregues e a gente espera agora que essas multas pelo menos paguem o dinheiro que saiu dos cofres públicos. A sessão do Pleno foi conduzida pelo desembargador João Simões. Para ele foram entregues materiais feitos pelos órgãos de limpeza e também pelas juízas da propaganda, que só no dia do pleito emitiram 109 termos de notificação de irregularidade. Expedindo as intimações aos responsáveis, né, para que possam se manifestar a respeito. Além de ser uma propaganda irregular, também é crime eleitoral o derrame de material gráfico, que são santinhos, como a gente conhece vulgarmente, no dia do pleito. Não se pode fazer nenhum tipo de propaganda no dia do pleito.
Implurb, SEMAS e CEMUSP também estiveram presentes e entregaram relatórios sobre o dia da eleição. Segundo a CEMUSP, foram mapeados 181 pontos onde os santinhos foram jogados, a maior parte perto de colégios eleitorais. Uma lista com os candidatos que tiveram os santinhos recolhidos foi elaborada pela Secretaria e também entregue ao TRE. E aí o exemplo dado pelo desembargador de que isso não será admitido, né, é um exemplo bastante forte, e o nosso apelo para que então possamos ter uma cidade mais limpa, possamos discutir os mais variados temas, a eleição ou o que seja, não é, sem que tenhamos que jogar lixo no chão. A CEMUSP já gastou mais de R$114 mil para limpar a cidade e recolher o lixo eleitoral. E o trabalho ainda não acabou. É bom lembrar que os candidatos que forem responsabilizados por esse crime eleitoral podem pagar multas que variam de R$2 a R$8 mil. Será requerido o ressarcimento de quem praticou essa conduta criminosa. Porque a responsabilidade aí é objetiva e solidária. Portanto, eles vão sim ter que arcar com esse custo. E o problema disso é que dificilmente vai se conseguir comprovar que houve a conivência dos candidatos, né? Para isso é preciso que haja, de fato, a justiça identifique que houve, que eles sabiam, né? Tinham consciência de que isso estaria acontecendo. Se não conseguir provar, é muito provável que muitos deles não tenham punição nenhuma. E agora vem comigo, vamos acompanhar a interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Manuel Cardoso, que são ao vivo na 93.1. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia. A gente está a poucos dias já do segundo turno e já tem gente cobrando os salários que não foram pagos. Eu estou falando dos cabos eleitorais que trabalharam para partidos políticos. A eleição acabou e até agora não receberam. E a preocupação maior é principalmente dos cabos eleitorais que trabalharam para os candidatos que não foram eleitos. Cabos eleitorais, coordenadores, muita gente, Adriane. Pelo menos 371 pessoas entraram com reclamação, com denúncias no Ministério Público do Trabalho em relação a 3 candidatos neste primeiro momento. A Rosana Frota, do Progressista, por exemplo, 171 pessoas entraram com a reclamação porque ela teria deixado de pagar esse pessoal, um montante que totaliza R$260 mil. É o que a candidata deve a essas pessoas de acordo com as reclamações. Há também reclamações de pelo menos 100 pessoas em relação a Cileide Moussalem, do PHS. Ela teria deixado de pagar 100 pessoas, um valor que totaliza R$95 mil. E também o ex-candidato a deputado federal, identificado como Jean Neder, do Democrata Cristão, que deixou de pagar outras 100 pessoas, a quem ele deve, em média, R$500 para cada uma dessas pessoas. Agora, só para lembrar, para ressaltar, que o Neder declarou ter recebido na campanha dele mais de R$178 mil. Ele recebeu esse valor entre a verba partidária e outros valores prestados, doados como serviço também. Mas essas pessoas, ele não pagou a essas pessoas e elas agora estão cobrando na justiça aquilo que é devido. A direção do Democratas Cristão, inclusive, lamentou o ocorrido, disse que o caso é de responsabilidade do candidato e cobrou postura dos seus filiados. Nós tentamos ouvir também a Cileide Moussalem, mas não conseguimos contato com ela durante todo o dia de ontem. E tentamos ouvir também a Rosana Frota, mas a Rosana Frota não quis se pronunciar sobre o assunto. Porém, na semana passada, ao sim-não do jornal A Crítica, ela comentou que ela tinha conseguido promessas do candidato ao governo Amazonino Mendes que não foram honradas e por isso ela acabou devendo aos correligionários dela e aos trabalhadores. Inclusive, na página dela no Instagram, que ela tem mais de 180 mil pessoas seguindo ela fez um vídeo reclamando, né, dessa situação e criticando aí várias coisas do meio político.
Olha, além dessas reclamações, é provável que outras situações cheguem à Justiça do Trabalho, porque teve candidato não reeleito que já começou a demitir os funcionários lá na Assembleia Legislativa antes do mandato acabar, por não ficar satisfeito com o resultado das eleições. Enfim, a gente vai continuar acompanhando esses casos e espera que essas dívidas sejam de fato honradas, porque as pessoas trabalharam, e muitas delas de sol a sol. E olha que não é o sol básico, é o sol de outubro, o sol de setembro, aquele sol bem mais intenso. Enfim, a gente vai continuar acompanhando. Agora eu queria falar sobre uma questão de saúde que é muito triste e preocupante. Mais 2 pessoas morreram por conta do sarampo aqui em Manaus. Essas informações já foram confirmadas. Exatamente, 2 mortes confirmadas. Uma delas ocorreu, na verdade, em março, de uma criança de 9 meses, vinda do estado de Roraima, mas que faleceu aqui por complicações respiratórias em decorrência da doença, em decorrência do sarampo. Esta morte foi confirmada, e também de um idoso de 52 anos da cidade de Manacapuru, que tinha problemas de pressão alta e também de diabetes, e com o sarampo teve um agravamento do quadro clínico e veio falecer. Adriane, são 10.305 casos notificados no Amazonas, dos quais 1.629 foram confirmados. De acordo com o último boletim, houve sim uma redução importante, inclusive, de 42,36% no número de notificações dos casos de sarampo. Mesmo assim, ainda são números preocupantes, porque com essas outras 2 mortes confirmadas, sobe para 6 o número de vítimas dessa doença aqui no nosso estado. E a gente observa aí, Adriane e telespectadores ouvintes, que cada vez mais esses problemas apontam para a questão da imunidade, né? No caso do idoso, por exemplo, de Manacapuru, que faleceu, e também a questão da fragilidade dos bebês. É por isso que as mães precisam se preocupar muito com essa questão e com seus bebês, entendeu? De afastá-los, de procurar a questão de todas as vacinas, de levá-los para o médico, acompanhar ali com o médico, enfim. É preciso se preocupar, porque se o bebê pegar o sarampo, a situação pode se complicar, pode se agravar e levar até a morte. Tanto que aqui em Manaus, a gente é diferente do restante do país, a vacinação começa aos 6 meses, né, de idade. Lá no restante do país é a partir de 1 ano. Então, antes desses 6 meses, por conta desse vírus circulando com muita intensidade, o ideal é até evitar passear com a criança, né, para que ela não tenha essa doença que é tão grave, que pode tirar vidas, como essas 6 vidas, né, que já se foram por conta dessa doença, que estava erradicada. Muito obrigada, meninos, pela participação. Um excelente dia para vocês e para os ouvintes da 93.1. Obrigado, bom dia, Adriane, e até amanhã. Bom dia, até amanhã, Adriane. Até lá, tchau, tchau. E aqui a gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouquinho com informações da área policial. Lá no interior do estado, teve um caso de um casal de pastores que foram presos suspeitos aí de estupro. Além disso, a gente vai falar de uma operação da Polícia Federal que está acontecendo nesse exato momento aqui. As informações que a gente recebe agora é de que seria um desdobramento da Operação Maus Caminhos. Eu volto em instantes, não saia daí.